Vamos lá? Acho que já dá para a gente começar, né? Então, essa noite nós vamos falar sobre anafilaxia perioperatória e alergia ao látex. Então, a gente começa hoje com a doutora Ana Donofrio. Então, doutora, pode iniciar a aula. Quando falar Ana, você tem que especificar. Ana Então, são Donofrio duas Anas hoje, e né? Ana Trícia. Nós vamos começar com a Ana Donofrio. Espero Duas que Anas todos tenham bem um bom tragalhosas. curso. Gente, eu queria agradecer o convite, né, da LC, falar que eu fiquei muito feliz de ter sido chamada para fazer esse webinar, ainda mais junto com a Ana Prícia, porque além de serem duas Anas, a gente é amiga, né? Então, isso faz ficar muito mais gostoso de dar aula, né? Então, porque tem uma sinergia. Então, eu queria muito agradecer e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e feliz de estar todo mundo aqui, gente, 8h40 da noite de uma terça-feira de chuva, né? Então, obrigado aí por quem, né, trabalhou o dia inteiro, chegou cansado em casa e veio assistir um pouquinho da gente falando. E eu fui convidada para falar de um tema que eu tenho um carinho especial, assim, né? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por anafilaxia perioperatória, é um dos temas dentro da alergia que eu mais gosto. Então, hoje está sendo um dia bem gostoso, assim, para mim, sabe? Fim do dia à noite, que a gente já está um pouquinho mais tranquilo, para falar junto com uma amiga minha de um tema que eu adoro. Então, brigadão mesmo pelo convite. E para falar de anafilaxia perioperatória, eu gosto de chamar atenção um pouquinho para números. Por quê? A anafilaxia perioperatória é uma coisa que acontece em mais ou menos 7 para 10 mil casos, e a gente acredita muito que esse número seja super subestimado, né? Por quê? Quem faz o diagnóstico de anafilaxia perioperatória, no geral, não é o alergista. Ele é o cirurgião, é o anestesista, ele é quem está em campo, quem está operando um paciente, quem está mexendo com o paciente. Então, eu acredito que muitas vezes a pessoa que está fazendo um procedimento ou não pensa que é uma anafilaxia perioperatória, ou não encaminha para investigação, porque escolhe um dos agentes para excluir, e esse número acaba sendo menor do que a gente imagina. Só que a anafilaxia perioperatória mata, né? A gente tem uma mortalidade aí entre 3 e 10% dos pacientes. Isso dos pacientes que a gente sabe que fizeram anafilaxia perioperatória. E existe uma diferença super significativa entre o agente suspeito pelo anestesiologista e o agente suspeito pelo alergista. Foi feito um levantamento no Hospital das Clínicas, em 2000, pegaram os pacientes mais ou menos do ano de 2010, de janeiro até dezembro, foram 21 mil pacientes submetidos à cirurgia, e aí a gente perguntava, né, no formulário que foi feito para o anestesista, quem ele achava que era o causador da anestesia. E na grande maioria das vezes não batia com o agente que a gente fez o diagnóstico. Falando de anafilaxia perioperatória, a gente tem que lembrar que existem dois mecanismos envolvidos. Tanto o IgE mediado, que é o mecanismo imunológico, que acontece em 60% das vezes, que é aquele mais conhecido de todos, quanto o mecanismo não imunológico. Existem muitos medicamentos que são usados em cirurgia, que conseguem se ligar no receptor do MRGPRX2 do mastócito e desgranular o mastócito direto, liberando os grânulos de histamina e fazendo sintomas de anafilaxia. E quem que é o período perioperatório, né? O período perioperatório é aquele que acontece imediatamente antes de uma cirurgia, durante a cirurgia e imediatamente após. Então, aquele paciente que chega contando pra gente que 4 dias depois da cirurgia, quando não estava mais em uso dos medicamentos, que fez algum tipo de reação, esse paciente não fez uma anafilaxia perioperatória. Ele fez uma anafilaxia, mas é um outro tipo de anafilaxia e tem que ser investigado os medicamentos que estavam sendo usados naquele momento. E qual é a dificuldade, né, da anafilaxia perioperatória? Por que é um desafio a gente conseguir fazer diagnóstico disso? Primeiro, porque o paciente está inconsciente. Então, aqueles sintomas que a gente começa a ver nos quadros de anafilaxia, prurido em palma da mão, couro cabeludo, uma urticária, um exantema, às vezes um angedema, eles não são vistos. O paciente não consegue falar, nossa, eu estou com uma coceirinha na garganta. O paciente está sedado, o paciente está entubado, ele está com o corpo todo coberto, só com aquela área que vai ser operada, que vai ser efetuado o procedimento exposto.
Então, na grande maioria das vezes, os sintomas de anafilaxia são sintomas inespecíficos. É uma queda de pressão arterial, é uma dessaturação, às vezes uma parada cardíaca. A reação, ela pode acontecer em qualquer momento da cirurgia. A grande maioria das vezes a gente fala que é logo após a infusão do agente causador e pode ter a urticária angedema. Tá? Em 60% a 70% das reações IgE mediadas a gente tem, em 90% das reações não IgE mediadas a gente tem. Só que o paciente está todo coberto e a gente não vê, a gente só vai ver depois. E 10% a 20% dos pacientes não tem sintoma cutâneo nenhum. Então, quando esse paciente ele consegue chegar no alergista, porque alguém pensou que podia ser uma anafilaxia perioperatória, a primeira coisa é colher a história, porque uma história bem colhida faz toda a diferença. A gente sabe que tem alguns pacientes que têm alergia anti-inflamatório e o especialista que vai operar, que vai fazer a cirurgia, não acredita. Ou o paciente tem alergia à dipirona e tem alergia a ibuprofeno, seria uma alergia a COX aí, não IgE mediada, por inibição da COX. E aí, por falta, né, de experiência ou de saber, o anestesista faz outro anti-inflamatório, fala, mas não era nenhum desses dois que ele tinha alergia, eu fiz um terceiro. E era ele tinha uma reação não IgE mediada pela COX para AINE. Então, uma história bem colhida faz toda a diferença. Descobrir se esse paciente tinha alguma comorbidade antes, era um paciente que tinha asma, por exemplo, e às vezes o único sintoma que ele fez foi um broncoespasmo. Será que foi uma anafilaxia perioperatória? Ou será que esse paciente fez um broncoespasmo por descompensação da asma não tratada? Então, a outra parte importante, além da história, é a ficha anestésica, gente. Porque a gente tem que investigar tudo aquilo que foi utilizado. E quando a gente pede uma ficha anestésica de um paciente, a gente sempre tem a expectativa, né? A gente quer que chegue essa ficha anestésica aqui, né? Que é a ficha anestésica ideal, que é tudo escrito com computador, marcado bolinha, qual foi o remédio. Mas na grande maioria das vezes chega essa ficha anestésica mal impressa, né? Com uma letra difícil de entender. E a gente tem que pedir ajuda para os universitários, tá? Lê o prontuário todo, chama os amigos, mostra para alguém. Porque não adianta a gente falar, ai, não entendi a letra, então não vou investigar. Porque esse paciente vai estar correndo risco. E quando eu falo de investigar todos os pacientes, eu trouxe todos os medicamentos, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma ficha anestésica de um paciente meu, né? Que essa foi o mundo ideal. Eu quase chorei quando eu vi essa ficha anestésica de tão linda que eu achei. E deixa eu só tirar aqui o apontador que eu não estou conseguindo mexer. Aí, essa ficha é de um paciente meu. E eu queria trazer para vocês só uma informação dessa ficha anestésica, né? Porque ler as letrinhas a gente já viu que tá fácil. A informação que eu queria trazer para vocês é essa. Esse paciente recebeu todos os medicamentos que ele usou no período perioperatório, então ketamina, midazolam, propofol, né? Entre as 10h30 da manhã e as 10h45. Então, a gente sabe que quando a gente fala de uma anafilaxia, a gente está falando dos medicamentos que ele usou nos 30 minutos a 1 hora antes da cirurgia. Em nenhuma cirurgia, gente, esses medicamentos são todos feitos juntos. A diferença de tempo entre o primeiro remédio e o último são minutos, né? São 10 minutos, 15 minutos. E aí, qual que foi o agente causador? Então, quando a gente fala em investigar a anafilaxia perioperatória e a importância de investigar tudo aquilo que foi usado, ela vem daqui, ó. A gente não tem um delta-T, a gente não tem uma distância de tempo grande o suficiente para a gente poder excluir algum remédio. E falando em investigar tudo, eu trouxe esse trabalho que ele fala, é uma análise retrospectiva de alguns pacientes no Reino Unido, que mostrou, né, que 60% dos remédios que davam anafilaxia perioperatória eram os bloqueadores neuromusculares, que é a coisa que a gente vê na prática clínica aqui também, né, que a grande maioria é mulher e bloqueador neuromuscular, é o top 5, que os antibióticos também são causadores importantes de anafilaxia perioperatória, mas que o corante azul patente também causa, que o clorexidine também causa, e que o látex é uma causa super importante de anafilaxia perioperatória. E falando de clorexidine, muita gente pergunta, né? Tem aumentado o número de casos de anafilaxia por clorexidine. A gente não sabe exatamente se tem aumentado o número de casos ou a gente que está investigando mais. E o que difere, qual é a diferença, né? É que a grande maioria dos pacientes que faz anafilaxia pelo clorexidine são pacientes do gênero masculino geralmente é na inserção do acesso venoso central. Por quê? A maioria dos acessos venosos, primeiro a gente usa o clorexidine para limpar a região que vai passar, e depois, porque boa parte dos catéteres eles são embebidos em clorexidine.
E aí, assim que você passa o acesso venoso, o paciente faz uma anafilaxia. A gente já tem concentração do clorexidine padronizada na literatura para fazer teste, e existe a IgE específica para o clorexidine também. E aí, essa aqui é a listona dos medicamentos que podem ser usados em cirurgia, ou que geralmente são usados em cirurgia numa anafilaxia perioperatória. Fala, nossa, Ana, eu preciso saber tudo isso de cor? Não, gente, tá? A gente não precisa ter memória para tudo isso. De tanto usar uma hora, boa parte dos medicamentos a gente até sabe, mas eu brinco que o importante é essa tela, né? É a tela do print. É a tela que a gente tem que ter guardada, porque o paciente fez uso de um medicamento, a gente tem que pensar qual a alternativa que a gente vai usar e a gente tem que saber dar opção para ele de pelo menos um medicamento de cada classe dos medicamentos que a gente precisa usar numa cirurgia. E dentre os medicamentos, eu vou falar um pouquinho de alguns, né? Tem os antimicrobianos, os antibióticos, que geralmente eles são os causadores na indução. Geralmente o medicamento mais utilizado na indução são os beta-lactâmicos, né? Eles fazem uma profilaxia aí bem no comecinho da cirurgia. É a causa mais comum de anafilaxia na Espanha e 70% das vezes são os beta-lactâmicos. Mas lembrar que vancomicina, quinolona, metronidazol são antibióticos também são usados durante uma cirurgia. Os bloqueadores neuromusculares são os principais, então, causadores de anafilaxia, né, que mundialmente conhecidos aí de anafilaxia perioperatória, porque eles desgranulam direto o mastócito com uma frequência muito grande, uma facilidade muito grande. A gente sabe que existe uma reatividade cruzada entre os bloqueadores aminoesteroides, mas os benzilquinólicos têm um pouquinho menos de reatividade cruzada. Dentre os bloqueadores neuromusculares, os últimos estudos mostram pra gente que o pancurônio, ele tem uma estrutura mais inflexível, então a chance dele fazer reatividade cruzada com os outros é menor. Então, essa semana mesmo a gente fez um teste para cisatracúrio, num paciente que veio positivo, a gente falou, nossa, que bom, achamos a causa, vamos procurar uma alternativa para esse paciente usar. A gente tinha rocurônio, acabou diluindo o rocurônio, fazendo o teste, veio o rocurônio positivo também, ficou a dúvida se essa paciente ela era só sensibilizada ou ela também era alérgica, mas a gente não tem como liberar, porque não tem como fazer provocação com bloqueador neuromuscular, e a próxima etapa agora, a gente pediu o pancurônio para poder tentar testar esse paciente e liberar alguma opção de bloqueador neuromuscular para ela. Quando um paciente tem uma história de anafilaxia ao rocurônio ou vecurônio, a gente pode tentar, então, testar o cisatracúrio. E existe uma discussão de como é que um paciente, num primeiro episódio de uma cirurgia, faz uma anafilaxia a um bloqueador neuromuscular IgE mediada, quando não é por desgranulação direta. E aí tem alguns trabalhos que mostram pra gente que alguns pacientes, eles conseguem se sensibilizar a algumas substâncias, né, cosmético, alimento, desinfetante, alguns remédios para tosse, que tem essa amônia terciária ou quaternária, que é uma partícula que também tem nos bloqueadores neuromusculares, e por isso você se sensibiliza usando algum cosmético e acaba fazendo a reação na hora da cirurgia. E antes, a gente falava assim, o bloqueador neuromuscular que menos dá reação é o rocurônio, né? Então, se for para testar alguma alternativa, testa o rocurônio, até que saiu esse trabalho, que eles fizeram um levantamento de pacientes que tinham história de anafilaxia perioperatória, fizeram o prick, quando o prick negativo fizeram o intradérmico, e fizeram o BAT dos pacientes com o teste cutâneo, né, o intradérmico negativo para o rocurônio, e 11% dos pacientes apresentou um BAT positivo, o teste de ativação de basófilos, o que acabou demonstrando para a gente que o rocurônio também consegue se ligar no receptor do MRGPRX2 e desgranular direto o mastócito. Então, acabou atrapalhando um pouquinho aí a nossa escolha. Dentre os hipnóticos, tem os barbitúricos e os não barbitúricos, né? Na literatura, a gente encontra uma positividade aí para o propofol nos testes entre 2,5% mais ou menos, sendo que os outros que mais causam, né, anafilaxia são a ketamina, etomidato e os benzodiazepínicos. A gente fez um levantamento lá no HC, dos pacientes de 2007 até 2017, e neles a gente viu que o midazolam, né, foram 28 testes realizados, e que o midazolam veio com uma positividade muito alta. Então, dos 28 testes,
9 testes, a pápula do intradérmico aumentou mais que 3 milímetros do controle negativo. E 10 testes dobrou a pápula. E aí ficou uma pulga atrás da orelha. Se o midazolam também conseguia desgranular direto o mastócito, se era mesmo uma reação alérgica, mas isso aí a gente ainda não conseguiu desvendar. Dentre os opioides, né? A gente sabe que as reações anafiláticas são raras, geralmente eles fazem muito prurido, muita pinicação, né? Todo mundo que já conversou com algum paciente que tomou morfina sabe que coça. E aí existem dois, tem a morfina e a codeína, que são os naturais, e tem os semissintéticos, que são os fenilpiperidenos, que é fentanil, alfentanil, remifentanil. O que a gente sabe mais importante é que não existe reatividade cruzada entre eles. Então, se um paciente fez reação com o fentanil, ele pode usar morfina. O que a gente não sabe ainda é reação cruzada direta entre morfina e codeína, ou fentanil e alfentanil. Os anti-inflamatórios fazem muita reação não imunológica por inibição da COX, lembrar daquelas reações de múltiplos AINES. No Brasil, os anti-inflamatórios são responsáveis por quase 37% das reações de anafilaxia, e existe GE específica para eles, principalmente para as pirazolonas, né, e para o diclofenaco. Então, só reforçando, gente, mesmo que vocês não encontrem na ficha anestésica fácil, né, algum antimicrobiano durante uma cirurgia, é importante dar uma olhada antes no prontuário, ver se o paciente não usou no quarto antes de subir, ou não está em alguma outra observação que não na ficha anestésica, porque 15% dos antibióticos que são usados dentro dos hospitais são usados para profilaxia de cirurgia. Então, toda vez que eu pego uma ficha anestésica e que eu não acho antibiótico escrito na ficha, fica uma pulga atrás da minha orelha. Será que não usaram mesmo ou será que não anotaram? Anestésico local raramente induz reação de hipersensibilidade, o mais usado é a lidocaína, e aí eu achei esse artigo que eu achei uma graça, até o título dele, será mito ou realidade, né? E o levantamento que a gente tem desse artigo é que eles falam que a grande maioria das reações são por toxicidade sistêmica mesmo, né? Toxicidade sistêmica por conta do vasodilatador, do vasoconstritor que vem junto, e acabando dando alucinação, parestesia, tontura, mal-estar, que melhora sozinho. O que tem mais descrito de reação com anestésico local é com anestésico tópico, fazendo eczema, não é anafilaxia, né? Toda vez que a gente encontra um paciente que só usou anestésico local durante uma cirurgia, ou em qualquer procedimento, né, dentário, alguma coisa assim, é super importante investigar o látex e se o paciente não estava tomando algum antibiótico profilático para aquilo. Então, o paciente vai fazer um procedimento dentário, por exemplo, faz uma anafilaxia, se é uma anafilaxia real, né, se não é só sintomas de toxicidade do sistema nervoso, a gente tem que lembrar de investigar látex e antibiótico, porque é muito difícil ver reação IgE mediada por anestésico local, mas, né, a orientação que eles dão nesse artigo é investiga, tá? Não dá para liberar os anestésicos locais sem testar. Falar, já que é raro causar reação, não, esse aí você usa. Então, não, tá? Se um paciente utilizou algum anestésico local quando a gente vai fazer algum procedimento, a gente tem que investigar para proteger a gente mesmo e o paciente, mesmo sendo raro, porque raro não é que não existe. Raro é aquilo que você pode dar o azar e ser o seu paciente que faz a reação, né? Lembrar que existe uma reatividade cruzada entre os ésteres, mas entre as amidas não existe. Então fica um pouco menos difícil. Se um paciente fez uso de lidocaína na cirurgia, você exclui só a lidocaína por enquanto, até você investigar e libera os outros anestésicos. Esse aqui foi um questionário que foi feito, né? Aquele questionário que eu comentei lá no começo. Não era um questionário difícil de fazer, era um questionário de marca X, que foram feito o levantamento do ano de 2010 dos pacientes, de janeiro a dezembro. E aí a dificuldade que a gente teve é que só 25% dos questionários foram respondidos, tá? E com isso a gente conseguiu ver uma diferença importante, significativa entre o agente causador pelo cirurgião e o agente causador que a gente conseguiu comprovar, os alergistas conseguiram comprovar no HC, mas é difícil essa colaboração, porque é difícil para o cirurgião, para o anestesista, entender da importância que é investigar uma anafilaxia perioperatória.
A gente consegue investigar a anafilaxia perioperatória? Consegue, né? Existem os testes in vitro, existem os testes cutâneos, existe a provocação, e a gente tem que fazer um relatório final, claro, tá? Tentar investigar esse paciente sempre 4 a 6 semanas depois que ele teve a reação, e tem que ter um termo de consentimento livre esclarecido. O paciente tem que saber o risco que ele está correndo quando a gente faz a investigação. Dos testes in vitro, a gente tem a triptase, né, que o ideal seria colher aí a primeira amostra até 1 hora depois que começou a anafilaxia e uma segunda amostra entre 2 a 4 horas. A gente, na prática, fica muito difícil fazer isso. Então, a gente, se conseguir colher a segunda amostra, a gente está feliz. E isso é um trabalho nosso, do alergista, de conscientizar os outros especialistas da importância da triptase. Porque a gente não vai estar lá para pedir a triptase. Quem vai estar lá é a outra pessoa. Então, a gente precisa divulgar essa informação, precisa divulgar a importância da triptase, porque é ela que vai ajudar a gente a fechar se aquilo foi uma anafilaxia perioperatória ou não. Existe GE específica para um monte de coisa, mas que nem sempre a gente encontra, mas sempre vale a pena pedir. E o BAT, que é o teste de ativação dos basófilos, a gente acaba fazendo só em critério de pesquisa. Dos testes em vivo, a gente pode fazer o prick e o intradérmico, sempre atenção aos falsos positivos, né, por conta dos medicamentos que desgranulam direto o mastócito. Lembrar que a gente pode fazer os testes cutâneos todos no mesmo dia, tá? Ah, mas vão ser 10 testes no mesmo dia? Vão ser, ok. O risco de anafilaxia num teste cutâneo é pequeno, e mesmo que exista, você só vai fazer esse teste em ambiente controlado, supervisionado, com todo o equipamento para tratar se o paciente tiver uma anafilaxia. Então, pode fazer os testes cutâneos todos no mesmo dia. A gente tem os testes de provocação oral, que também dão para fazer. E como teste de provocação no geral, a gente tem o látex, os anti-inflamatórios, os antibióticos e os anestésicos locais. Lembrar que a gente não tira as concentrações da nossa cabeça, por mais que às vezes dê vontade de usar a criatividade e inventar. A maioria dos medicamentos tem uma toxicidade, são irritativos para a pele, podem causar necrose no braço do paciente. Então, na literatura, a gente já tem vários artigos. Esse é o último que saiu desse ano, que fala pra gente a cola das concentrações. Então, eu quero fazer o teste cutâneo. Pega a cola, procura a concentração, checa se você fez tudo direitinho e faz o teste. O teste de provocação, ele é o padrão ouro, né? Ele é quem faz o diagnóstico da anafilaxia ou da alergia de qualquer paciente para todos os tipos de alergia, mas, né, a gente tem que lembrar das dificuldades que a gente tem com relação à anafilaxia perioperatória, porque a gente não consegue provocar bloqueador neuromuscular, muitas vezes opioide, os hipnóticos. Então, a gente vai provocar aquilo que a gente pode provocar, antibiótico, anti-inflamatório, o látex, que quem vai ensinar isso aí para vocês vai ser a doutora Ana Prícia, como é que faz essa investigação do látex. Mas tem alguns remédios que a gente vai ter que acabar excluindo ou liberando de acordo com o teste cutâneo. Então, quando eu falo em testar tudo no mesmo dia, gente, é tudo no mesmo dia, ó. Todos os medicamentos, o braço do paciente fica todo pintadinho, mas pelo menos ele sai com o diagnóstico naquele mesmo dia, pelo menos de alguns medicamentos, tá? Então, como é que funciona? Paciente com uma história de reação a alguma anestesia, tem que operar urgente, não dá para esperar para a cirurgia no meio. O que a gente vai fazer? Sempre ambiente látex free. Não existe cirurgia que não use látex. Então, o látex é sempre um vilão para anafilaxia perioperatória. Então, o paciente fez uma cirurgia hoje, fez uma anafilaxia, parou pela metade, precisa operar dali 1 semana de novo, sempre ambiente látex free, tá? Não usar produto liberador de histamina, então tentar escolher direitinho os bloqueadores neuromusculares e os opioides. Anestesia inalatória é sempre uma dúvida, porque a gente não consegue testar o sevoflurano, né? Mas é raro dele dar reação também. E tentar fazer uma conversa aí, às vezes, com o cirurgião, com o anestesista, para ver se eles dão a dica do que eles querem usar na cirurgia. Às vezes você consegue ajudar olhando o que o paciente usou e dando opções para ele de troca daquilo que ele não deve usar, ou orientar o cirurgião direitinho. É um procedimento eletivo. Eu peço a ficha anestésica. Preciso saber o que o paciente usou. Não está disponível. Eu não tenho acesso. Conversa com o anestesista, pensa direitinho o que ele quer usar. Muitas vezes você acaba testando os medicamentos que o anestesista quer usar
Porque nem sempre aquilo que você quer usar tem no hospital que o paciente vai fazer o teste. Que também não pode esquecer disso. Você fala, eu testei um medicamento de cada classe. Ok, foi legal, foi legal. Aí o paciente chega para operar e não tem o remédio. Então, ou a gente testa os mais comuns que tem na maioria dos hospitais, né? Ou a gente conversa com o anestesista, conversa com o cirurgião, vê o que eles querem usar e faz o teste. Sempre testar látex e sempre testar bloqueador neuromuscular, tá? Não, eu tenho acesso à ficha anestésica, mas a clínica não foi de anafilaxia. Foi um broncoespasmo no paciente asmático que já entrou descompensado, ou foi alguma outra reação, mas você olha a ficha anestésica, não tem queda de PA, não tem queda de saturação, não tem exantema, não tem nada escrito, o paciente teve um mal-estar, alguma coisa assim. Então a gente tem que fazer a hipótese diagnóstica diferente. Ou não, mundo ideal, né? O paciente teve uma anafilaxia, eu tenho acesso à ficha anestésica, eu conversei com o anestesista, eu vou testar tudo que foi usado, eu vou sempre testar o látex, tá? Lembrar que é muito importante pedir a IgE específica para o látex e fazer os testes com o látex, que a Ana Prícia aí vai ensinar para vocês. Testar os bloqueadores neuromusculares para dar uma opção para o paciente e testar sempre os anestésicos locais, por mais que a gente saiba que é difícil fazer reação. E muitas vezes a gente fala, será que não dá para liberar, já que é raro? Não dá, tá, gente? Sempre testar tudo. Eu acho que era isso que eu tinha para falar rapidinho aí para vocês. Qualquer dúvida eu estou disponível. Queria agradecer o convite. E aí agora eu vou passar a palavra para Ana Prícia. Só um minuto, tô indo. Ai, gente, quem tiver dúvida e já quiser ir mandando, manda pelo Q&A ali, pelo Question and Answers, que a gente responde tudo no final, tá bom? Gente, boa noite. Como a Ana falou, é um prazer enorme participar de um trabalho em conjunto com amiga e colega, e nós somos as duas coisas. E a gente estava brincando aqui antes de entrar que, para mim, desde que se iniciou a pandemia, o maior vilão de todos chama-se computador. Eu sou da era pré-histórica tecnológica, faço tudo pelo celular, me joga no computador que o negócio dá tilt, mas vai dar certo. Estamos aqui unidos por isso. E, como a Ana falou, o látex é uma causa importante de alergia perioperatória, não só alergia perioperatória, mas é um alérgeno importante na vida de alguns grupos específicos, principalmente nesse grupo nós estamos incluídos, já que somos profissionais da área da saúde. E como aqui o nosso público na noite de hoje é de profissionais da área da saúde, a gente achou interessante trazer o látex para que todos nós possamos pensar no látex como um possível causador de um quadro clínico no paciente que tenha uma suspeita. E se não for da sua especialidade, você não precisa investigar, mas você precisa pensar na possibilidade desse paciente ter alergia a látex e pelo menos encaminhar para que a gente possa fazer o diagnóstico e orientar esse paciente. Meu filho sofreu um choque anafilático na última sexta-feira, na escola. Ele tem uma forma grave e rara de alergia ao látex, cujas crises podem ser desencadeadas, inclusive, por inalação de partículas. Portanto, balões de festa podem causar reações gravíssimas no meu filho, mas balões de festa fazem parte da nossa cultura. Esse é o trecho de uma carta aberta de uma mãe que ela postou em outubro de 2019. Eu lembro muito bem que essa carta viralizou na internet. Essa criança tinha 7 anos, ele não é comum alergia ao látex em criança sem ter cirurgias de repetição, porém essa criança tinha um quadro grave, inclusive com desencadeantes das crises por inalação. Ele já sabia que era grave, a mãe, a escola, e a criança tinha uma adrenalina autoinjetável na mochila, que salvou a sua vida porque a escola estava muito bem preparada para essa reação. Mas quantas crianças vão ter uma adrenalina na mochila, na escola, para ser usada durante uma festinha de um amiguinho? Ai, Ana, mas é muito raro a anafilaxia por inalação de látex em criança. É raro mesmo. Mas se essa criança é a minha filha, ou a sua filha, ou o nosso paciente, vai ser o único caso e a gente não vai esquecer. Então, como médicos de qualquer especialidade, a gente tem obrigação de lembrar do látex na investigação de qualquer paciente que chegue com uma história pelo menos sugestiva. Tá, o que é látex mesmo, que eu nem lembro? O látex, ele é a seiva da seringueira.
ele é a nossa borracha natural, a seringueira é a Hevea brasiliensis. E essa borracha, ela para chegar ao produto de borracha que a gente usa na nossa casa, no nosso relógio, na nossa capinha de celular, ela sofre 2 processos. Ou essa borracha, esse látex, ele sofre um processo de coagulação ácida para gerar 90% da borracha sofre esse processo para gerar pneus, tubos, calçados e componentes automotivos, ou ela recebe adição de amônia e vários outros aditivos em 10% dos casos para gerar as luvas que usamos tantos, os balões da festinha do garoto do primeiro caso e até mesmo os preservativos usados em relações sexuais. Fácil, né? Viver sem látex? Super fácil. E aqui eu nem coloquei a capa do nosso celular, nem o nosso relógio e vários outros objetos. Então, o látex ele está presente desde pequenininho na nossa vida. A maioria dos brinquedos infantis, eles são de borracha. E nem cheguei ainda na parte intra-hospitalar. Dentro de um hospital, há mais de 40 mil produtos cadastrados que podem ser usados dentro de uma rede hospitalar com látex na composição. Vamos lá, e a alergia ao látex, né? Como que essa borracha lá da seringueira pode causar essa reação? A gente pode ter uma reação imunológica contra partículas do látex em indivíduos previamente sensibilizados. Lembrando que não é uma molécula única que causa reação, nós já temos no mínimo 14 frações do látex devidamente identificada como alérgenos. Eles recebem um prefixo que é o EVB, que é a abreviação da Hevea brasiliensis, que é aquela planta que dá origem à seiva, e ela é numerada de 1 a 14. E isso é importante, porque quando a gente vai fazer investigação, se você faz uma IgE específica para o látex e ela é negativo, é interessante você tentar dosar a partícula para a gente fazer um diagnóstico mais preciso. Quando falamos em prevalência da alergia a látex, não temos um número exato. Por quê? Dependendo do grupo a que esse paciente faz parte, a prevalência muda muito. Na população geral, a gente tem uma prevalência menor que 1%. Porém, entre profissionais da área da saúde, a prevalência é meio variável, mas em média chega a 36%. É muito alto esse número. Veja bem, aqui nós temos quantos médicos assistindo? Bom, não estou conseguindo ver aqui embaixo, mas 1/3 de nós pode ter uma sensibilização para látex. E nós vamos ver mais para frente que é comum até ter um quadro grave associado a frutas e vegetais que tem todos os dias na nossa dieta. Em profissionais de saúde, as frações mais relacionadas é o FB2, o 5, o 6.02 é uma fração super importante. De 70% mais ou menos de pacientes que têm alergia a látex, na hora de investigar os alérgenos específicos, essa partícula é encontrada, então ela é uma dos principais. E o 13. Um outro grupo, junto com profissionais de saúde, que a gente não pode esquecer falando em látex, são as crianças com espinha bífida, meningomielocele. Então, neste grupo, é mais heterogênea ainda a prevalência, dependendo do grupo e o local a ser estudado. 18 a 72% dos pacientes têm quadro de alergia a látex, sendo as partículas mais envolvidas a 1, a 3 e a 7. Portanto, o látex é um problema de saúde pública, uma importante causa de alergia ocupacional, lembrando sempre profissionais da área da saúde, e mais recentemente, muitos outros grupos, profissionais de limpeza, se tiver outros alergistas aqui, como eu e a Ana, quantas vezes a gente pega aquele funcionário que tem uma dermatite de repetição, um monte, chega pra gente fazer o teste de contato para saber se muda de função, se não muda de função, se é da borracha, se não é da borracha. Salão de beleza, você entra no salão de beleza, todo mundo usa luva. A manicure usa luva, o cabeleireiro usa luva, todo mundo usa luva. E muitas vezes é a luva de látex que é utilizada. Então, mais e mais profissões e áreas têm sido incluídas nesse grupo de fator de risco para alergia ao látex. Como a Ana explicou, é a segunda causa de anafilaxia perioperatória. É incrível como as pessoas têm medo de anestesia. É incrível como tudo que dá errado numa cirurgia, a culpa sempre vai ser do anestésico, mesmo que seja uma complicação do ato cirúrgico, o anestésico vai sempre levar a culpa pela população geral, e o látex muitas vezes ele passa despercebido na investigação em geral, né, que não seja pelo especialista. Então, depois desse bate-papo de hoje, a gente sempre vai lembrar do látex, até na reação da cadeira do dentista, como a Ana falou.
teve uma reação na cadeira do dentista, você afastou uma possibilidade de vaso vagal. E como o anestésico local é raro, a gente vai investigar o anestésico, mas não pode deixar o látex de fora dessa investigação. E em pacientes com espinha bífida, é a principal causa de alergia no centro cirúrgico. Grupos de risco. Ô, Ana, por que essas crianças de espinha bífida, elas são assim um grupo de risco tão expressivo? São crianças que desde bebês são abordadas cirurgicamente repetidas vezes. Então, com 3 anos de idade, essas crianças já tiveram 10 cirurgias. E nessas cirurgias, normalmente, tem contato do látex com membranas muito importantes, a meninge, o peritônio. Então, a gente vai ver que o contato do látex com órgãos internos e cirurgias em que há abertura de cavidade, isso aumenta muito a chance de sensibilização. Profissionais da área de saúde, portadores de malformações em geral, urológico, ortopédico, também pelos procedimentos de repetição, pacientes operados múltiplas vezes. A atopia é um fator de risco para alergia a látex e alergia alimentar com reatividade cruzada com látex. Oi? Lembra que eu falei que a amônia era um conservante que era adicionado lá no látex para poder gerar a borracha de alguns produtos? Não é só amônia. Tem vários produtos que são adicionados a esse extrato que podem gerar alergia, inclusive a caseína. Então, você, por exemplo, uma pessoa sensibilizada a leite com alergia à caseína pode fazer uma reação cruzada com o látex. E, lógico, os trabalhadores que extraem essa borracha e trabalham na indústria do látex também fazem parte do grupo de risco. Manifestações clínicas. O que eu posso ter no paciente a látex? Você pode ter desde uma simples vermelhidão na pele no local que o paciente usou a luva, que seria uma dermatite irritativa, ou você pode ter o choque anafilático do garotinho de 7 anos que a gente viu no primeiro slide. Então, é um quadro clínico variável e a nossa anamnese vai ser importantíssima para a gente identificar os pacientes que são mais graves. A via de exposição é importante, se foi pela mucosa, se foi pela pele, inalatório, contato intraoperatório, intravenoso. Então, lembrem das crianças que são operadas repetidas vezes. A quantidade de exposição e duração do contato. A gente já sabe que a exposição contínua ao látex é muito mais fator de risco, muito mais grave de gerar uma sensibilização do que a exposição intermitente. Então, em termos de profissionais da área de saúde, o maior risco seriam para quem trabalha em centro cirúrgico, porque eles estão expostos todos os dias. Então, essa exposição contínua e diária, ela é mais arriscada do que uma exposição eventual. Concentração igual ou superior a 0,6 nanograma de partículas no ar ambiente já é fator de risco para dar sintoma, gerar sintoma em quem é sensibilizado. Ah, não entendi não. Como assim no ar? Mas a luva não está na nossa mão, a cânula, a sonda? Então, o látex ele fica em suspensão no ambiente até 2 semanas. Então, se você está com uma luva e você retirou a luva, você descalçou a sua luva, automaticamente partículas de látex já vão ficar em suspensão naquele local. A gente vai ver mais para frente. É por isso que a gente pede para o alérgico a látex ser operado na primeira cirurgia do dia, para evitar esse acúmulo de partículas em suspensão na sala do centro cirúrgico. Então, resumidamente, o que o látex pode fazer? Ele pode causar reações imunológicas. O tipo 1, mediado por anticorpo, IgE mediado, ou tipo 4. E a gente pode ter uma reação não imunológica, que seria dermatite de contato irritativa, que felizmente é a mais comum. Nas reações tipo 1, o que esse paciente pode apresentar? Na pele, urticária, angioedema, eritema, prurido. Ele pode ter um eritema ocular, ele pode ter coceira, uma conjuntivite alérgica mesmo. Ele pode ter coriza, espirros, falta de ar, broncoespasmo, náusea, vômitos, ou ele pode ter hipotensão e pode chegar, inclusive, a um choque. Quando falamos em reações graves, a gente não pode nunca esquecer de anafilaxia. Reação sistêmica que acomete 2 ou mais órgãos e sistemas ao mesmo tempo diante da exposição de um alérgeno sabidamente conhecido. Por definição seria isso, mas nem sempre o alérgeno é sabidamente conhecido. Então, daí a importância do diagnóstico. Se você já sabe que é alérgico ao látex, fica mais fácil, inclusive, reconhecer uma reação grave e tratar imediatamente. E a gente sabe que na anafilaxia, quanto mais rápido o tratamento for instituído, maior a chance de resolver a reação.
E o tratamento que tem um impacto maior na resolução do quadro da anafilaxia, que é a adrenalina, nem sempre é fácil, como a mochila do garotinho do primeiro caso que tinha adrenalina na mochila. Nem sempre é assim que acontece. Então, fazer o diagnóstico é importantíssimo para que esse paciente saiba, inclusive, se prevenir da exposição e não entrar em contato com o alérgeno que pode causar uma reação grave. Ok, já entendi, o paciente está na minha frente, eu suspeito de látex, o que eu tenho que perguntar? Sintomas, o intervalo de tempo entre a exposição e início de sintomas, até que você possa caracterizar. É imediato? Opa, é IgE. Então, IgE é imediato, você vai direcionar para um tipo de mecanismo de investigação. Ah, é tardio? Então deve ser só uma dermatite de contato, mas é irritativa? É alérgica? Onde ocorreram as reações? Foi em casa? Foi no hospital? Foi na cadeira do dentista? Foi no shopping tomando um suco de maracujá? Depois vocês vão entender por que eu falei do maracujá. Frequência das reações, se ele faz parte de grupos de risco e com o que melhorou, tá? Se foi espontâneo, quais medicações foram utilizadas. As reações mediadas por linfócito T, que são as tardias, que é a tipo 4, que são as dermatites de contato, não vão causar anafilaxia, broncoespasmo, sintomas respiratórios. Geralmente são sintomas restritos à pele. O paciente vai ter uma vermelhidão, pápulas, vesículas, muita coceira e eczema na região de contato. Esse contato, ele pode gerar uma alergia, mas ele pode simplesmente gerar uma irritação. A nossa pele, ela tem uma barreira cutânea de proteção. Então, se a gente colocar como exemplo profissionais da área de saúde, quantas vezes por dia nós lavamos as nossas mãos? Várias. Então, a gente já tem uma barreira cutânea que não está íntegra pelo uso repetitivo de detergente, sabão, desinfetante. E aí, em contato com o látex ou com a luva, esse produto do látex, ele pode ser simplesmente um fator a mais de irritação dessa mão, sem desencadear nenhum mecanismo imunológico. Tá, vamos falar então de síndrome látex fruta. O que é isso? O que tem a ver o maracujá com a luva que eu uso no meu trabalho? Reatividade cruzada do látex com alimentos já é bem estabelecido. Reatividade cruzada é quando um anticorpo reage a alérgenos, antígenos, alérgenos diferentes de dois produtos. Então, já existe uma homologia estrutural entre os panalérgenos de vegetais, mais de 20 vegetais, eu trouxe aqui os mais importantes, em pacientes com alergia ao látex. Entre 20% a 60% dos pacientes com alergia ao látex vai ter sintoma com esses alimentos, principalmente profissionais da área da saúde. E os profissionais da área da saúde alérgicos a látex podem abrir um quadro de alergia a um desses vegetais já com uma anafilaxia. Olha aí que injustiça. Você tem sua alergia a látex, você sempre comeu as suas frutas e você pode se sensibilizar ao longo disso e fazer uma anafilaxia como quadro inicial de uma alergia à fruta. Então, a gente tem banana, kiwi, abacate, mamão, mandioca, maracujá. O próximo slide, ele é bem interessante, ele é curioso. Eu estava essa semana conversando com uma colega que trabalhou junto comigo, 8 anos atrás no pronto-socorro, eu era clínica e ela era pediatra, comentei do webinar de hoje, convidei, e ela me contou isso aqui, ó, eu copiei a conversa para trazer para vocês. Ela falou, Ana, eu tenho 34 anos, descobri alergia a látex com 1 ano de idade, na minha festa de 1 ano, com os balões de festinha de aniversário, e eu já tive muito problema. Já tive látex fruta com melão, passou, ela é tolerante, só ficou o kiwi. Então, kiwi ela não pode ter nenhum contato. Borrachas de escola, luvas e procedimentos acabam comigo, foi o termo que ela utilizou. Em todas as cirurgias eu usei látex free, ela tem 2 filhos, se programou para os partos naturais para não ter uma exposição maior e ela fez 2 cesáreas de urgência. Então, assim, ela não sabia se ela se preocupava mais com a criança ou com risco de morte a que ela seria submetida numa cirurgia de urgência. Sintomas, eu tenho edema de mucosas e dificuldade para respirar. Eu até comentei, uau, bem grave. Ela falou, e bem chato, uma vida inteira sem brincar com balões e etc. E ela falou do preservativo, que no início da idade adulta, né, iniciação sexual, era dificílimo identificar um preservativo que não tivesse látex. Então, são particularidades que quando a gente
nomeia que existe num amigo, num colega, é mais fácil da gente entender. Então, assim, trabalhei com ela numa emergência e ela, com todo esse quadro exuberante, eu nem sabia. O que a gente faz então? A gente já suspeitou da alergia látex, né? Então, o que a gente precisa fazer para a gente confirmar? Aqui tem um gráfico bem interessante, bem didático. Primeira coisa que a gente precisa é dividir em 2 grupões. Essa reação é IgE mediada ou ela não é IgE mediada? Ela é imediata ou ela é tardia? Ah, ela é IgE mediada, teve urticária, falta de ar, coriza, inchou os olhos. Então, a gente vai dosar a IgE sérica específica para o látex ou fazer um teste cutâneo de puntura com extrato padronizado. A qualidade do extrato é importantíssima. Foi positivo? Ok, diagnosticamos alergia ao látex. E foi negativo. E aí, eu desisto? Parei? Não, não desiste. A gente vai dosar os alérgenos componentes. Lembram lá daquelas partículas específicas? Às vezes o exame geral para o látex não dá positivo, mas a gente consegue fazer GE específica para a partícula. Positivo, confirmamos alergia ao látex. Negativo. Aí a gente vai para o padrão ouro, que a Ana muito bem falou, que é o exame mais importante para qualquer área da alergia, porém não é tão simples. Imagina você ter um paciente que já teve várias anafilaxias e você fazer um teste de provocação com látex. Então, não é simplesmente mandar o paciente calçar a luva no seu consultório e tá tudo bem. Tem que ser num ambiente preparado, o paciente tem que assinar um termo, ele tem que estar ciente e concordar com o risco do procedimento. Porém, é o exame padrão ouro. Positivo, diagnóstico de látex. Negativo, exclui o diagnóstico. Ah, não, o paciente só tem dermatite e a mãozinha dele fica coçando quando ele usa luva e tal. Então, ele não é IgE mediado, você vai pedir exame de prick test, provocação? Não, a gente vai fazer um teste de contato, bateria padrão. Positivou, confirmou. Negativou, afastou. Ok. Para quem é especialista, aquele algoritmo é lindo, é um fluxograma fácil, mas para quem não é, prick, PAT, qual a diferença, o que é um, o que é outro, então a gente vai tentar simplificar um pouco. No IgE mediado, quando a gente fala em dosagem de IgE sérica específica para látex, que positivando já confirma o diagnóstico, a gente quer dizer que você vai solicitar um exame de sangue, o paciente vai fazer em qualquer laboratório e através ou do imunocap ou do ISAC, a gente vai fazer um método de detecção quantitativa ou semi-quantitativa específica para as partículas do látex. Aqui eu tenho as partículas do imunocap, aqui eu tenho as partículas do ISAC, tá? Então, isso é colhido no sangue. Quando eu falo de teste cutâneo, teste de puntura para mecanismos IgE mediados, eu estou falando do prick test, que é aquele em que a gente faz a escarificação superficial do antebraço do paciente. Sensibilidade desse teste, 90 a 98%, com especificidade maior de 95%. Detalhe, extrato padronizado. Por que eu posso ou não posso fazer um prick-to-prick com luva? O que seria um prick-to-prick? Seria eu não usar um extrato e optar pelo alérgeno puro. Por exemplo, pegar uma luva e fazer um prick na luva e depois no braço do paciente. O problema é que a quantidade de proteína alergênica na luva não é a mesma para todas as marcas. Então, eu não sei se a quantidade de látex que tem naquela luva está ideal, está adequado, se o procedimento vai ser seguro. Então, fica a interrogação por não haver uma padronização. E se for fazer o prick teste, sempre com extrato padronizado. E o teste de provocação? A gente fez a dosagem no sangue, não deu nada. A gente fez o teste de pele, não deu nada. Como que a gente faz a provocação? Então, fazer com todo o cuidado, num ambiente em que esteja preparado para tratar uma possível reação. A gente pode fazer com o dedo de luva. O paciente vai ficar alguns minutos com o dedo. A reação sendo negativa, a gente faz a provocação com a mão da luva, tá? Dando positivo, temos o diagnóstico. E nas reações tardias, mediadas por linfócito T, não IgE mediadas, a gente faz o teste de contato, que a bateria ela é padrão, a gente não criou a bateria, ela é padronizada, já leva esse nome padrão de 30 substâncias, a gente coloca a substância nos chambers e cola nas costas do paciente, ele vai fazer uma leitura em 48 e outra em 96 horas, e a reação, ela não acontece no material, ela acontece na pele do paciente, é uma simulação de uma reação alérgica.
Como mecanismo de uma alergia tardia, a leitura também tem que ser tardia. Não adianta colar num dia e fazer a leitura no dia seguinte. Quanto mais lesão no local, em termos de eritema, vesícula, e às vezes a gente vê até crosta, maior o nível de sensibilização que o paciente tem. Nessa bateria padrão de 30 substâncias, a gente pode ter carbamix, mercaptomix, parafenileno, resina epóxi, butilfenol e tiuramix, todos aditivos da borracha. Se o resultado desse exame for positivo, dermatite alérgica, negativo, irritativo. Tá, fizemos o diagnóstico. Existe algum tratamento curativo para alergia ao látex? Não existe. A melhor cura, não existe cura. A melhor prevenção é você evitar o contato. Tanto primário, nas pessoas que nunca tiveram sintomas, e nesse grupo a maioria de nós acaba sendo incluído. Então, o ideal seria a gente não usar o látex. Então, substituir os objetos de látex, principalmente as luvas, pela sintética. A borracha sintética, ela é, teoricamente, muito menos, oferece muito menos risco de reação do que o látex. Vinil, nitrila, silicone, neoprene e poliuretano. Se não for possível usar uma dessas, usar luvas com baixo teor de proteínas do látex e sem talco. E evitar equipamentos ou dispositivos em gerais que contenham látex. Mas assim, na vida real, a gente não consegue nenhuma sala látex free para o paciente que já é anafilático ao látex. Imagina fazer uma prevenção primária onde nenhum de nós vai utilizar látex. Então, isso seria o ideal. Ana, você quer falar alguma coisa? Tá com o dedinho aqui? Prevenção primária para as crianças que são operadas repetidamente, desde pequenininhos. Esse sim, já teriam que não ter contato com látex, visando que é um grupo muito importante de alergia e possivelmente um grupo de alergia mais grave. Tratamento adequado da dermatite de contato é válido para todos os pacientes. Lembram que eu falei que a pele tem uma barreira cutânea que, se ela for desgastada ao longo da vida, isso acaba sendo uma predisposição para a gente ter uma sensibilização maior ao látex. E o procedimento efetivo é a prevenção primária, através da criação de ambientes látex-free. Mas, como eu falei, isso seria nos nossos melhores sonhos. Estamos longe dessa realidade no nosso país, mas saber que isso é um projeto, é uma ideia e é importante, é o nosso objetivo. Se o paciente já é alérgico, o que você vai fazer? Primeiro, ele precisa saber que ele é alérgico e estar muito bem identificado, porque ele pode estar inconsciente quando chega no hospital ou num acidente na rua. Então, ele precisa ter um bracelete, um cartão, algo de identificação. Se você tem alergia a látex, leve sua luva sintética a qualquer médico, dentista, manicure, aonde você for. Não confie que o profissional vai te oferecer a luva sintética. Ele pode não ter. Então, você já leva. Orientações para as reações cruzadas a alimentos. Lembrem de 20% a 60% das pessoas que podem ter sintomas com frutos e vegetais. Ler rótulo. Muitos produtos, você acha que não tem borracha, e ele tem borracha na composição. Reconhecer os produtos, está aqui junto, né? E a anafilaxia, que é a manifestação mais grave da alergia, a gente tem que estar apto para identificar quando o paciente relata um quadro desse. Ele não vai chegar dizendo, oi, eu tive uma anafilaxia. Ele pode dizer, eu fiquei com sufocamento, eu tive falta de ar e eu fiquei todo vermelho quando eu mexi com a borracha e eu sei que eu não posso usar borracha. Para esses pacientes, cabe a nós orientar. Existe adrenalina autoinjetável, é assim que você pode comprar, é assim que você vai utilizar. Essa orientação é importantíssima. Borracha sintética, sempre que possível, substituir. Numa cirurgia, cuidado multidisciplinar. Então, o paciente já tem uma alergia a látex, a gente tem que tomar um cuidado altíssimo desse paciente no hospital. A triagem tem que ser rigorosa. O leito que esse paciente vai ficar, a sala do centro cirúrgico que ele vai usar e os prontuários devem ser todos identificados. Coloque uma faixa vermelha, alérgico a látex. Procedimento marcado para o primeiro horário da sala, lembrar que as partículas ficam em suspensão. Cuidado às medicações que ficam com frascos com tampa de borracha. E aqui eu joguei uma medicação profilática interrogada, porque a gente pode pensar assim, tá, eu não posso fazer corticoide antihistamínico antes da cirurgia já para prevenir? Poderia. As reações mais leves de pele,
essas medicações conseguem inibir, mas uma anafilaxia não. E uma vez usando essa medicação, o paciente não vai ter sintoma de pele. Então, como a Ana falou, ele já está adormecido e inconsciente, não vai ter lesão de pele. Quando ele manifestar o sintoma, já vai ser um sintoma de anafilaxia. Então, aqui fica uma faca de dois gumes. Exemplo de identificação do material, da sala, da ficha, dos objetos utilizados sem látex. E por fim, não dá para fazer vacina para o látex? Afinal de contas, é uma alergia rara, mas é tão grave assim? É o nosso sonho. Estamos pesquisando e querendo muito que a vacina se torne disponível para que a gente possa fazer para esses pacientes. Porém, as vacinas que foram realizadas, elas ofereceram risco de reação. Alguns estudos mostram que até 50% dos pacientes que fizeram imunoterapia tiveram pelo menos uma reação sistêmica. Isso inibiu um pouco a segurança do procedimento terapêutico, né, da modalidade terapêutica. Eficácia variável, tem estudos que mostram que pacientes alérgicos a látex que fizeram imunoterapia melhoraram rinite, alergia ocular, porém persistiram com sintomas de broncoespasmo, sintomas respiratórios inferiores. E novas abordagens tentando modificar o extrato da vacina estão sendo pesquisadas, como o uso de alérgenos recombinantes, adjuvantes, que são conjugados ou co-administrados com o alérgeno, estão em fase experimental para que a gente possa oferecer ao paciente um tratamento seguro e eficaz. Também não adianta a gente usar um material eficaz e o paciente ter, durante o tratamento, o mesmo risco que ele tem na exposição fora. Porém, tudo tem que ser pesado e medido, não é proscrito. Como o látex é um alérgeno completamente imprevisível, a gente não sabe onde o paciente vai encontrar o látex, mesmo tomando todos os cuidados. Se é um paciente anafilático, que sempre usa adrenalina autoinjetável e o risco dessa exposição ocasional é maior do que o risco do tratamento, esse pode ser ponderado pelo especialista. Acabei, tá, gente? Eu falo muito mesmo. Considerações finais, lembrar sempre que, apesar de grave, apesar de rara, é uma alergia que é grave, pode ser grave. Incluir o látex no nosso diagnóstico diferencial, principalmente quando for relacionado a qualquer procedimento médico, odontológico. Documentar a sensibilização desse paciente, orientar um plano de ação, o que você vai fazer na hora que você tiver uma reação. Nós precisamos de programas de educação para evitar o látex, que seria a prevenção primária. E identificar os nossos pacientes mais graves e avaliar se ele tem indicação de adrenalina autoinjetável e orientar como que ele vai adquirir, né, que a gente nem tem no Brasil essa medicação, e como que ele vai usar. Também não adianta ter a medicação e usar de forma equivocada. É isso. Eu fico à disposição de vocês. Eu consegui fazer, não fiz besteira, O computador e eu nos entendemos. Até agora tá tudo bem. Oi, Ana. Obrigada, Fernanda. É porque quando eu desligo o som, só a Fernanda pode liberar. Você não consegue religar. Você tá fazendo mais besteira que eu aí no computador, hein? Só a Fernanda mesmo. Desculpa, gente. Não, eu desliguei para não ter perigo de fazer barulho durante a aula, né? Fernanda, ela que é a tecnológica e não fui eu que fiz nada. Acho que agora é o momento das perguntas, né? Isso, é isso que eu ia falar, né? Vamos lá. Posso nem elogiar, né? Na Prícia, a aula foi ótima. Eu estava aqui lendo as perguntas e chegou uma pergunta para mim, já vou até responder, que foi a primeira pergunta, que é a pergunta do Felipe, perguntando se a gente tem que fazer intradérmico com bloqueador neuromuscular para liberar. Tem, tá, Felipe? Principalmente se a gente usou o bloqueador neuromuscular na cirurgia, tem que fazer. A gente não faz teste nenhum de alergia como prevenção. Então, lembrar, né, que teste de alergia não faz diagnóstico de alergia, faz diagnóstico de sensibilização. Então, para nada dentro da alergia, a gente faz teste sem história clínica. Então, se um paciente não tem história de alergia IgE mediada, a gente não faz teste nenhum. Até porque a gente pode ou sensibilizar o paciente com contato desse ou remédio, ou comida, ou qualquer coisa que a gente resolva fazer IgE antes de ter sintoma, ou a gente pode dar um diagnóstico errado só de sensibilização.
Então, não existe... Algumas pessoas até já me perguntaram se existe alguma possibilidade do alergista fazer uma avaliação pré-operatória para proteger o paciente antes de fazer uma cirurgia. E isso a gente não faz, tá? Porque o paciente pode, desde a sua consulta, da hora que ele saiu dali, se sensibilizar a alguma outra coisa e fazer a reação. Então, você fazer teste sem história, você não está protegendo o seu paciente. Então, a gente não faz, tá? Não existe avaliação pré-operatória do alergista para o paciente. Não sei se deu para entender aí o que eu quis dizer. Mas eu acho que dentro de nada da alergia a gente faz isso, né? O paciente não tem história a comida, a gente não faz teste para comida. O paciente que não tem alergia a remédio, a gente não faz teste para remédio. Pri, você tem uma... Pode falar. Olha, já. Ó, eu tô muito tecnológica, já achei até as perguntas. A Ana Paula fez uma pergunta sensacional. Ela falou assim, ela tem uma paciente atópica que tem um quadro de eczema de pés e mãos, bem importante desde criança, que sugere uma dermatite de contato alérgica. Ela não tem sintoma IgE mediado, ela não tem látex fruta e o IgE para látex dela é 0. Para a cirurgia, ela precisa de uma sala látex free para prevenir uma reação imediata ou fazer uma dermatite de contato sistêmica? Ana, como eu falei lá, se a gente pensar na prevenção primária, todos nós deveríamos ter uma sala látex free. Então, se você conseguir uma sala látex free para essa paciente, sensacional. Como se você conseguir uma sala látex free para mim, para você seria ótimo. Mas se não tiver, essa paciente não vai fazer uma reação IgE mediada, porque ela não tem, a princípio, nem quadro clínico, nem IgE específica para a gente pensar que ela possa fazer uma reação anafilática, uma reação IgE mediada. O que pode acontecer é ela exacerbar o eczema de mãos e pés, que ela já tem 2 ou 3 dias depois do procedimento. Mas não acho que o paciente cancelaria o procedimento cirúrgico por não ter a sala látex free, tá? Eu concordo com você, Prícia. Se a gente não tem uma história, né, de alergia IgE mediada, é aquilo que a gente volta a bater na tecla, né? A gente não tem história de alergia IgE mediada, a gente não investiga alergia IgE mediada. E o importante aí é tranquilizar a paciente, né? Porque o paciente fala assim, mas eu tenho alergia à borracha, por que você não vai me solicitar uma sala látex free? E aí a gente vai explicar de uma forma simples sobre o mecanismo, porque o seu tipo de alergia não fecha a garganta. É isso que ele quer ouvir da gente. Ele não quer ouvir IgE, linfócito T, ele quer ficar tranquilo que ele não vai ter uma anafilaxia. E cabe orientar assim, pelo látex, não. Né? O seu mas tem risco, todo o resto, né? o seu risco para a outra coisa, aí é com a Ana Carolina Donofrio. Agora, uma coisa que tem acontecido, eu acho que vai reduzir o número de anafilaxias por látex, é que está tendo uma mudança mundial, né, de redução do látex em hospitais, em centro cirúrgico. Quem trabalha em hospital já está vendo que a gente vê cada vez menos luva de procedimento de látex, tem bastante luva de nitrila ou de vinil hoje em dia, né? E cada vez menos está tendo contato. Acho que é importante a gente dizer assim, como aqui é um público de médicos, essa mudança tem que partir de nós também. Eu não tenho nenhum sintoma com látex e no meu consultório a gente só usa luva de vinil. Então, assim, também. vou esperar alguém se sensibilizar, alguém ter algum problema para a gente trocar o material. Por que a gente não já começa agora a fazer a pequena mudança de nós, né? A gente não precisa sempre esperar o hospital tomar iniciativa. No nosso nicho, no nosso ambiente, a gente já pode fazer pequenas trocas mais saudáveis. Pois é. A Adriana perguntou onde é que a gente orienta os pacientes a comprar adrenalina. No site da Anafilaxia Brasil tem uma lista dos lugares que estão importando adrenalina, né, das importadoras. Eu acho que é o lugar mais fácil, assim, eu preciso achar rápido, não sei onde é que eu acho essa lista, não conheço ninguém de laboratório que possa me orientar. No site da Anafilaxia Brasil. Eu vou até mandar para você, Adriana, o link, tá? Do site, mas se escrever no Google assim, Anafilaxia Brasil, aonde comprar adrenalina autoinjetável, já aparece. Já aparece mesmo. É facinho. Acho que tem 2 de medicação, Ana. Eu tô vendo aqui. A Jane tá perguntando, né, de como investigar a hipersensibilidade quando a gente não tem a ficha anestésica. A gente chora. Eu brinco assim, você tem 2 opções, né? Ou senta e chora, ou liga para o anestesista. Eu sempre gosto muito da opção de você conversar com quem vai fazer a cirurgia. Primeira coisa conversa com o paciente e descobre se foi uma anafilaxia mesmo, né? Que vai fazer o procedimento, não o da reação anterior.
Isso. Se não tive acesso à ficha, o paciente teve uma história muito sugestiva de uma anafilaxia perioperatória, ele teve uma parada numa cirurgia, o paciente teve, né, alguma reação urticária angedema, ele acordou da cirurgia com angedema de lábio, mais o corpo cheio de urtica, ele teve uma história sugestiva, eu acho que a primeira coisa é, se der tempo de investiga látex, então fazer a IgE sérica específica, fazer o PRIC, fazer o IUSE, né, para o látex, e tentar conversar com o anestesista para ver o que ele quer usar. Se você conseguir esse acesso, o mundo ideal, tá? Mas a gente sabe que nem todo mundo é tão acessível assim, tem muito paciente que ainda nem marcou a cirurgia, não tem anestesista. Então, o que a gente faz? A gente testa um medicamento de cada classe para esse paciente, então um bloqueador neuromuscular, um hipnótico, né? Pergunta sobre a história de antibiótico, o antibiótico é menos difícil, porque a maioria dos pacientes já tomou alguma coisa, então o paciente tomou amoxicilina para uma amidalite, tomou alguma cefalosporina para alguma outra coisa, tomou cipro para infecção de urina, então investiga direitinho a história de antibiótico, testa os outros medicamentos, um de cada classe, e aquilo que você vai liberar é aquilo que você testou. Né? Então pergunta se ele foi no dentista, se ele fez a anestesia do dentista e o que usou, porque essas coisas você não precisa testar, você consegue liberar, porque o paciente já provocou, ele já se autotestou. Agora, bloqueador neuromuscular, hipnótico, anestésico, alguma coisa assim, você precisa investigar. Então, ou você pede para o anestesista e para o cirurgião o que ele quer usar, ou você escolhe um medicamento de cada classe e investiga. Deixa eu ver. E a Maria Lúcia perguntou do diclofenaco, né? Existe reação IgE mediada pelo diclofenaco. É difícil de ver, a gente sabe que a grande maioria das reações por anti-inflamatório, elas são por inibição da COX, né? São as reações não IgE mediadas, que antigamente a gente chamava de pseudoalérgica. Mas existe sim, tá? Reação IgE mediada por diclofenaco. É difícil de achar? É difícil. Mas tem na literatura, tem IgE específica e tem positividade. Fazer teste cutâneo com diclofenaco é super difícil, eu já fiz alguns. Mesmo com a concentração padronizada na literatura, faz uma reação no braço do paciente super importante, acaba tendo uma reação, eu falo que a última vez quase necrosou o braço do paciente, porque ficou uma área tão feia, mas tão feia, uma reação tão importante no intradérmico, que eu brinco que é o tipo de remédio que às vezes eu prefiro excluir, porque ele é ruim para o estômago, ele é ruim para a dor, né? Muitas vezes eu prefiro excluir o diclofenaco do que até testar. Mas dá para fazer IgE sérica específica e você acha em alguns laboratórios daqui. Olha que eu faço teste para remédio, mas diclofenaco, a última que eu vi, ficou muito feio. Vai na úlcera. Não, ficou... então, o diclofenaco é ruim. Então a gente tira. Mas às vezes é o que tem, né? Então, é o que tem no posto, né? Não adianta. É o que tem, né? Rede pública é o que tem. É diclofenaco, dipirona e paracetamol. E AS. E AS. Então, às vezes, a gente tem que fazer teste com ele. Sim, mas existe. Existe reação IgE mediada. Gente, mais alguma dúvida? Pode perguntar. Aqui. Reação cruzada entre caseína e látex. Pri, a Maria Lúcia perguntou. Não, não é frequente, tá? Eu só lancei aqui para que a gente saiba que existe, mas não é frequente. A gente não precisa sair investigando látex para todas as crianças com APLV. Nem faz parte da minha rotina de investigação de alergia alimentar, tá? Mas é para a gente lembrar que se o paciente já sabidamente com alergia alimentar, sensibilizado à caseína, tiver relato com borracha, aí vale a pena a gente investigar e aventar a possibilidade de reação cruzada, mas a gente não vai fazer raste para látex e já específica para látex para todo mundo que tem APLV, tá? Eu tenho uma pergunta para você, Prícia. Manda bala. Paciente que tem alergia IgE mediada para látex, comprovada, encheu a bexiga de aniversário, fez angedema, inchou boca, fez urticária, coça inteira, enfim, né? Aquela cara da IgE mediada. A gente exclui os alimentos que fazem reação látex-fruta ou a gente espera o paciente ter reação? A gente espera o paciente ter reação. Né? Porque isso é uma dúvida que acontece muito no consultório, né? Eu acho que chega bastante paciente com essa dúvida, por isso que eu
que eu Porque, achei assim, legal trazer essa... como eu falei, eu trouxe alguns que são os mais implicados, mas assim, em alergia, eu vou devolver o seu veneno, vou usar a frase. Em alergia, a gente sempre espera o sintoma para depois fazer a exclusão. Então, imagina se você vai tirar 20 frutas e vegetais de um paciente simplesmente porque ele tem uma alergia a látex. E se ele nunca tiver uma alergia à fruta, né? Então, ele precisa, sim, saber que ele pode comer, mas ele precisa saber que ele pode ter reação e ele precisa saber identificar se ele tiver. E tratar, né? Um plano de ação aí Eu bem isso, a boca explicadinho. inchou, já ficou formigando, se ficou com urticária, ele tem que lembrar, opa, a doutora falou que eu podia ter isso, de 20 a 60% dos casos, se eu for profissional da área da saúde. Então, é importante só saber que existe, mas a gente não vai fazer exclusão sem sintoma. É isso aí, eu acho que essa é a mensagem, gente. Excluir qualquer coisa de qualquer paciente com alergia sem sintoma, a gente não exclui. Não importa se é comida, não importa se é remédio, não importa, não sei, o que mais que pode dar alergia, látex, que não entra nem comida nem Quanto menos coisa remédio. empírica a gente fizer, melhor, né? Quanto mais coisa confirmada, mais respaldo a gente vai ter e menos restrições do paciente também. Uhum. É isso aí, né? Qualidade de vida, né? Eu acho que o mais importante é que todo paciente com qualquer história de anafilaxia tem que sair do consultório com um plano de ação bem orientado. Sim. E assim, tem que ter paciência para explicar o plano de ação, tem que escrever de um jeito fácil para ele entender, porque na hora do desespero, o paciente não tem condição de lembrar a palavra difícil. Então eu brinco que antihistamínico é fácil para gente que é médico. A hora que o paciente está tendo reação, ele vai ter que falar, meu Deus, o que é histamina? O que é antihistamínico? Sabe É uma coisa? antialérgico, é coceira, né? Eu sempre peço para o paciente que tem anafilaxia, ele ter a bolsinha da anafilaxia. Naquela bolsinha já tem que estar o antihistamínico, já tem que estar o corticoide, já tem que ter o telefone do médico, já tem que ter a dose atualizada para a criança, porque a criança cresce, o peso aumenta. E não adianta você dar a dose de 3 anos atrás para o seu filho. Então, ele tem que mensalmente atualizar o peso da criança e ajustar a dose lá. E se ele for portador da adrenalina autoinjetável, ela tem que estar lá na data de validade, porque é uma validade curta, é um medicamento caro, não tem no Brasil, ele dura 1 ano. Então, ele tem que estar no prazo de validade. E como é uma coisa que, felizmente, a gente não usa com frequência, tem que estar sempre olhando a bolsinha da alergia. Na hora do desespero, você já vai nela. E lá vai estar, teoricamente, tudo que você precisa até chegar ao hospital. E essa é uma queixa muito frequente dos pacientes, né? Que a adrenalina autoinjetável é cara, não sei o quê. E eu sempre falo para eles, é caro e eu torço para que vença. Porque se venceu, é porque você não teve anafilaxia. Se você gastou esse dinheiro e você gastou a sua adrenalina, é porque você teve uma reação grave. É seguro de carro, gente. A gente paga para não usar. É isso aí. Torce para ter, né? Porque se a gente tiver na emergência, vai salvar. Mas você paga para não usar. É a mesma coisa. É isso aí. Porque muita gente pergunta, né? Como é que eu falo? O paciente questiona, né? E aí tem muita gente mais nova assistindo, tal. O paciente questiona, ele fala, ai, doutora, mas é muito caro, eu preciso comprar isso? Precisa. No seu caso, precisa, porque é o que vai salvar a sua vida. Então... E a mesma coisa vale, e o inverso também vale. Tipo assim, quem tem que julgar se é caro ou não é o paciente. A nossa função é oferecer o que é de mais seguro para ele. Às vezes, a gente pode julgar mal. A gente olha o paciente da rede pública, que nós achamos que tem recursos financeiros limitados, e você pensa, não vou passar adrenalina autoinjetável, que é muito caro para ele. Não é a gente que tem que decidir, deixa ele decidir. O melhor tratamento para a sua segurança numa anafilaxia é a adrenalina. Ela existe, importada, custa tantos reais. Pode comprar? Deixa ele resolver. Para que a gente não deixe de oferecer o que há de mais seguro, julgando que ele não pode comprar. É isso. Eu acho que de pergunta não tem mais nenhuma, gente. Mas, né, se vocês quiserem mandar e-mail pra gente, tem acesso aí à rede social, essas coisas, a gente responde, a gente ajuda, tira dúvida, né? Eu não sei o que fazer, tô com um paciente assim, me ajuda. A gente não Acho que as doutoras poderiam repetir, né, o e-mail de cada uma, os seus contatos, as redes sociais, né? Então, vamos lá. Eu vou dar o e-mail mais fácil, então, porque falando, né, eu falo que é engraçado falar e-mail, né? É que ficou na apresentação lá atrás. Eu deixei na apresentação. Então, o meu e-mail, né, é ana_donofrio@hotmail.com. Eu acho que esse é o mais fácil. Quem anotou o outro pode anotar também, que é anadonofrio@espaçomedicocuidar.com.br.
E se quiser acessar Instagram, essas coisas, é @dradoutora.anadonofrio. O meu e-mail é doutora Ana Prícia. O mais difícil não é nem decorar o e-mail, é decorar o Prícia. Mas se deu certo o Prícia, vai dar certo o e-mail. Doutora Ana Prícia, Prícia com SC, @gmail.com, e rede social, @papo de alergista. Se vocês quiserem ir lá bater um papo comigo, a gente vai ter um prazer enorme de trocar informações. Se alguém tiver dúvida também quanto aos contatos das doutoras, pode escrever também para contato ou atendimento@lcalergia.com.br e a gente vai ter um enorme prazer de passar o contato das doutoras também. Obrigada, viu, Fernanda? Obrigada, Imagina. LC. Foi uma noite muito agradável. Foi mesmo, nem vi o tempo passar. Olha, já são Verdade. quase 10 horas da noite, gente. Obrigada. Tem 40 pessoas aqui vendo a gente. Se deixar, a gente vai falando. Então. Aí Tinha alguém mais, tem que né? falar, chega. Já foram embora, mas... Tinha 50 e tantas, uma hora, quase 60. Ninguém aqui gosta de falar, né? Quase nada. Gente, eu quero agradecer vocês, tá? Pela aula. Foi maravilhosa a aula. Eu sempre aprendo um pouco mais, sempre, né? Eu sou do marketing, mas estou sempre ali, né? Aprendendo mais e mais. E foi um grande prazer ter vocês aqui com a gente. E eu quero aproveitar também e deixar o contato da LC Alergia, nos colocar à disposição, né? Para que vocês conheçam nossos produtos. Nosso site www.alcalergia.com.br. Estamos no Facebook, no Instagram também, com o mesmo nome, a LC Alergia. Eu espero que vocês tenham gostado e sigam a gente nas redes sociais, nosso site, que em breve tem mais aula aí, né? Eu espero que as doutoras possam voltar aí com mais temas para nós. Vamos combinar assim. É só convidar que a gente volta. Ah, legal. Vai ser um grande prazer.